Atenção, gente, tá havendo uma guerra, né? Uma guerra declarada Estados Unidos e Israel em relação ao Irã. E isso se iniciou no último sábado e tomou grandes proporções. Além de uma questão humanitária, tem a questão econômica. O que influencia essa guerra aqui para nós do Mato Grosso do Sul? Para falar um pouco sobre as relações comerciais do Brasil, do Mato Grosso do Sul, com países do Oriente Médio, o repórter Marcos Zanella está ao vivo na Federação das Indústrias para conversar com o Sérgio Longen. Sérgio Longen hoje é uma autoridade nacional da indústria, né? Inclusive vai poder falar um pouquinho para a gente o que pode impactar, né, Anelo? Aqui em Mato Grosso do Sul, nas exportações, nas importações, como é que fica esse cenário? Bom dia. Bom dia a todos. Como você bem disse, né, o Sérgio Longen é uma autoridade nacional hoje no setor da indústria. Ele consegue fazer uma análise do panorama em todo o Brasil. Só uma pequena correção, a gente está aqui na presidência da empresa do Sérgio Longen, tá? Que gentilmente abriu as portas para nos receber, justamente para passar para o telespectador qual seria ou qual pode ser o impacto dessa guerra que está acontecendo, envolvendo nesse momento aí Israel, Irã e Estados Unidos. Pois bem, o Irã, no ranking de exportações de Mato Grosso do Sul, ocupa o 9º lugar. No ano passado, Mato Grosso do Sul vendeu para o Irã cerca de 10 bilhões de dólares. Só a indústria, 7,8 bilhões de dólares. E o principal produto foi o milho, correto, presidente? O número é mais ou menos esse. A exportação do Mato Grosso do Sul, né, Anelo, girou em torno de 10 bilhões de dólares. A indústria exportou cerca de 7,8 bilhões. E o Irã é um importante parceiro. Entendemos que as exportações para esse mercado asiático, ela vem sendo construída. Nós mesmo, da FIEMES e Governo do Estado, fizemos já algumas missões para lá, tentando estreitar ainda mais as nossas relações. É um parceiro importante, como os demais também de todo o Oriente Médio. O canal de Hormuz, que é a grande preocupação hoje, porque ali são transportados principalmente petróleo e gás. Isso traz uma preocupação de custo. Hoje o canal está praticamente parado, as restrições já foram impostas e muitos que tentam atravessar por ali já são, de certa forma, bombardeados. Entendemos que a paz é algo que pregamos. Obrigado pela referência aí ao meu nome, não é tanto como ele falou, mas, enfim, a indústria do Mato Grosso do Sul vai bem e o mercado asiático é muito importante para todos nós. Exportamos muito milho para o Irã e também, depois disso, a própria soja. Importamos muito fertilizante, principalmente a ureia do Irã. Bom, nesse momento, tudo ainda é muito nebuloso, vamos colocar assim, né, presidente? Mas se essa guerra continuar, como o senhor bem disse, a gente faz muita importação de fertilizante. Pode afetar aqui de que maneira o nosso mercado? Olha, normalmente o impeditivo disso é custo, né? Então a gente vai ter mais custos no petróleo, principalmente que impacta diretamente. Automaticamente nós vamos ter um reflexo no dólar e automaticamente ele vai pressionar a inflação, que já traz aí um cenário no dia de hoje de que os juros poderão ser mantidos em razão desta guerra, num controle maior da inflação. Então é um aspecto econômico muito ruim para a economia do Brasil e também para a economia do Mato Grosso do Sul, com certeza. De que forma a FIEMES está monitorando todo esse cenário? Olha, com cautela, até porque é um mercado complicado. Eles, mesmo entre si, normalmente discutem questões particulares e quando há qualquer motivo ou oportunidades, eles acabam se atacando entre si. Eu estou falando do Oriente Médio, isso acaba prejudicando a economia mundial como um todo. Eu entendo que cada vez mais é importante estarmos atentos a isso. Temos aí o Observatório da Indústria, que vem recebendo todas essas informações dos impactos, em particular, o que é que vem acontecendo com empresas brasileiras e, em particular, a indústria do Mato Grosso do Sul. Qual o recado que a FIEMES passa nesse momento para os empresários? Cautela e que a gente tenha aí cuidados, né, tanto da importação quanto da exportação nesse momento, mas, acima de tudo, pregar pela paz. Eu entendo que a guerra
física como está sendo conduzida aí hoje pelos Estados Unidos e por Israel, ela acaba não trazendo a tranquilidade mundial que todos nós queremos. Eu entendo que cada vez mais a gente pode continuar contribuindo para a paz nesse momento de dificuldade. Tá ok. Falamos então com o presidente da FIEMES, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long. E mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no seu escritório na presidência e pela análise consensuosa, como sempre. Obrigado, Anelo. Obrigado, Tatá. Forte abraço para você e todo o seu time aí do SBT. Eu entendo que vocês estão levando aí um jornalismo sério e também levando as informações com cautela e tranquilidade para toda a nossa sociedade. Um grande abraço a vocês todos. Obrigado, presidente. Olha, para efeito aí só geográfico, tá? Quando se fala em Oriente Médio, no cerne da questão envolve 3 países, ok? Irã, Paquistão, Afeganistão. Convencionou-se hoje colocar como Oriente Médio Israel, outros países, mas na verdade são só esses 3 que eu citei. Israel já faz parte de um outro Oriente, seria Oriente Próximo. Só uma questão geográfica aí. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Anelo, pelas informações. Obrigado, Sérgio Long, pelas palavras. A gente vai tentando entender, né, o que acontece nesse momento, né, conturbado, preocupante da geopolítica nacional. A gente fala do Irã, que desde 1979 tem esse regime teocrático, né, onde a religião islâmica ela tem o seu fundamentalismo no dia a dia do cidadão ou do turista que lá está. Né? Ou seja, uma série de restrições, né, relacionado principalmente à questão feminina, né, o uso de burca, a questão, né, do que você pode fazer e não fazer é extremamente regulado por um Estado onde a lei islâmica determina o comportamento. Inclusive determina decisões políticas e econômicas, né, do país. Eles não reconhecem Israel como um Estado independente, né, desde essa Revolução de 1979. E aí você vê, né, uma série de conflitos que vieram a partir daí pelo fato de ser um regime dos iatolás, né, onde não é um presidente da República. O presidente da República seria um iatolá, é como se fosse um papa, né? Estou aqui só fazendo uma referência, uma comparação, para que você entenda. É como se o papa cristão, né, fosse o presidente da República de um determinado país, só que num regime extremamente mais severo, né? Então, você tem lá o Iatolá, que seria esse chefe religioso, determinando tudo que deve ocorrer na economia, na sociedade, né, em relação a tudo. E aí morreu o chefe bombardeado. Né? É isso que está pegando. Então, é uma revolta. Agora parece que se compôs uma autoridade aí com três líderes lá para poder fazer essa transição, e a gente vai vendo aí o que acontece, os desdobramentos disso tudo. Tem uma imagem de uma perseguição